Sempre quando eu me refiro à extrema-direita brasileira, e eu uso esse termo bastante, vocês sabem disso, muita gente me critica dizendo que é incorreto isso, que eles são conservadores, que eles não são extremistas. Eu já fiz um vídeo aqui sobre esse assunto, sobre o que é extrema-direita, a definição da extrema-direita, de acordo com vários especialistas, são várias referências que eu coloquei lá, então eu vou deixar linkado o vídeo aqui na descrição para que vocês confiram. E se você chegou agora também, já se inscreva no canal e também dê o seu joinha. O que eu quero fazer com vocês hoje aqui é reanalisar esse conceito e ver se ele se aplica aos principais nomes da extrema-direita brasileira, né? Ao Bolsonaro, ao Olavo de Carvalho, ao Nando Moura, ao Diego Rox, e uma porção de outros influenciadores, ideólogos ou políticos brasileiros que se encaixariam nessa definição de acordo com que ela foi estabelecida. Porque assim, olha, é uma questão de definição, gente. Extrema-direita populista, direita radical populista, são convenções. Especialistas analisaram partidos políticos, movimentos políticos, ideologias e encontraram elementos semelhantes nesses grupos. Elementos que podem ser isolados e, em conjunto, definir o que eles defendem, o que eles são, o que eles propagam. O conceito de extrema-direita, a definição de extrema-direita é diferente de uma árvore, que você olha na realidade ali, olha, tem uma árvore ali, você aponta, você não precisa definir o que é uma árvore. Mas no caso da extrema-direita você tem que definir, porque são conceitos elaborados a partir de observações de grupos políticos. Tradicionalmente, o que a gente pensa em extrema-direita são os neonazistas, por exemplo. Mas é um conceito amplo. Extrema-direita engloba vários tipos de movimentos diferentes, mas que têm elementos comuns. A principal referência nesse assunto que eu utilizo aqui é o PhD em ciência política holandês, é o Cas Mudde. Ele é uma das principais referências no mundo. E dentre todas as referências gringas que eu utilizei para analisar o fenômeno, ele é citado em praticamente todas as referências. Ele é realmente a autoridade no assunto quando se trata de extremismo político, tanto de direita quanto de esquerda. E eu vou usar aqui dois livros dele, duas referências dele, que é The Ideology of the Extreme Right, que seria a ideologia da extrema-direita, e outro livro que é Populist Radical Right Parties in Europe, que seria em português Partidos da Direita Radical Populista na Europa. E aqui é importante a gente distinguir entre o que é a extrema-direita como um todo, como um grupo mais amplo, e o que é a direita radical populista, de acordo com o Cas Mudde, que é um subgrupo dentro da extrema-direita. Então ele tem as características aqui que ele define, né, que ele isolou e que ele reconhece como os principais traços identificadores da extrema-direita. O primeiro delas é o nativismo, que é uma forma de nacionalismo. O que é o nativismo? Que uma nação, um país, só pode ser habitado pelos nativos daquele país, pelos cidadãos daquele país. Aquilo que não é nativo do país, sejam ideias, sejam pessoas, são ameaças. O nativismo é uma combinação de nacionalismo e de xenofobia. É um esforço pela unidade cultural e política de um país, e o objetivo é alcançar um estado monocultural, sem diversidades. E xenofobia é a aversão, o ódio, a repulsa a elementos externos, né, de outros países. Imigrantes, refugiados, outras etnias em alguns casos, como na Europa ou nos Estados Unidos. Esse é o principal elemento, o nativismo. Outro elemento é o autoritarismo. Quando a gente pensa em autoritarismo, a gente pensa num ditador, né, mas na verdade não é isso. É algo um pouco mais sutil, na verdade. O que o Cas Mudde define é a crença em uma sociedade estritamente organizada na qual infrações contra a autoridade são punidas severamente. Aqui estou citando o Cas Mudde. Então tem um elemento hierárquico estruturado de uma organização social bastante rigorosa e quem viola as normas deve ser severamente punido. Quando você observa os slogans de partidos políticos de extrema-direita pelo mundo, na Europa principalmente, você vê a semelhança entre o discurso deles repressivo, né, de bandido bom e bandido morto, por exemplo, com a fala do Bolsonaro, com a fala da extrema-direita brasileira. E o terceiro elemento, que é muito característico também, e você percebe muito isso no Brasil, que é o populismo. E vou citar aqui o Cas Mudde, é compreendido como uma ideologia difusa que considera a sociedade como sendo definitivamente separada entre dois grupos homogêneos e antagonistas. As pessoas puras, e aqui você tem o cidadão de bem, por exemplo, né, o conceito horroroso de cidadão de bem, contra uma elite corrupta. E aqui você pode pôr políticos, intelectuais, artistas que mamam na Lei Rouanet, comunistas, professores, então você tem um grupo ali que enfeixa o mal, enfeixa os valores negativos da sociedade e que defende que a política deve ser uma expressão da vontade geral do povo. Então, sim, você tem o povo puro, os cidadãos de bem, contra uma elite corrompida, que pode ser uma elite política corrompida, que pode ser um partido político, que pode ser um grupo, né? Como eu disse, os artistas, os intelectuais que são corrompidos, que são marxistas culturais, que querem defender uma agenda secreta comunista, por exemplo. E aqui tem uma observação aqui, porque assim, o que se fala no Brasil, na verdade, não são de extrema direita, são conservadores, né? São pessoas que defendem valores tradicionais da família. E aqui vou citar o Cas Mudde na obra dele. Na página 28 do livro Populist Radical Right Parties in Europe, ele diz o seguinte:
O interessante é que o neoconservadorismo e a extrema-direita populista têm sido vinculados por muitos dos principais especialistas da área. Ou seja, as linhas que distinguem o neoconservadorismo e a extrema-direita são muito tênues. Muitos autores tendem a vincular o neoconservadorismo com a extrema-direita, porque defendem valores comuns, defendem uma ideologia comum ou elementos comuns que poderiam tornar esses dois movimentos políticos e ideológicos uma mesma coisa. Ou seja, muitos especialistas no extremismo político vinculam esses dois movimentos ideológicos, tanto o neoconservadorismo quanto a extrema-direita como um grupo maior. E outro fator importante também que ele destaca, eles não se importam tanto com questões econômicas. O que eles se preocupam é com questões ideológicas e culturais e morais. Economicamente, eles podem ser protecionistas, podem ser isolacionistas, não importa. O que importa, em via de regra, é uma agenda moral deles, cultural. Antifeminismo, anticomunismo, islamofóbico, xenofóbico. O Casmurro também estabelece uma distinção entre a extrema-direita tradicional, como os neonazistas, por exemplo, e essa direita radical populista, que não é necessariamente antidemocrática. Eles podem defender valores antidemocráticos, militaristas, por exemplo, mas eles não são contra a democracia. É claro que, no final das contas, como eles atuam pode sim abalar a estrutura democrática, mas eles não são, em essência, antidemocráticos. Aqui você está uma lista de elementos que o Casmurro também enumera aqui como características da extrema-direita. Então tem o nacionalismo, o exclusionismo, que aqui você tem antissemitismo, islamofobia, anticomunismo, antifeminismo, ou seja, excluir qualquer tipo de grupo que diverge dos seus ideais, daquilo que eles consideram como correto, como puro. Xenofobia, ou seja, aversão aos imigrantes, ódio aos imigrantes, aos refugiados, a grupos externos que podem vir a influenciar no país. Ideias estrangeiras também. A noção de Estado forte, lei, ordem e militarismo, de punir com rigor criminosos, de matar criminosos, de aplicar repressão contra grupos opositores, do exército como um bastião de defesa da nação. Uma outra característica, mas mais comum na Europa, é o chauvinismo de bem-estar social. É você até defender um estado de bem-estar social, como hospitais públicos, escolas públicas, mas apenas para os nativos, apenas para os cidadãos. Os estrangeiros não têm direito a isso. Os estrangeiros têm que morrer sem acesso à saúde pública, por exemplo. Ou pagar por isso. Um outro elemento também é a ética tradicional, ou seja, valores cristãos, conservadores. E, por fim, o último elemento é o revisionismo histórico. Então, assim, se você observar vários desses elementos aqui, como nacionalismo, exclusionismo, né, inclui aqui islamofobia, anticomunismo, xenofobia, Estado forte, ética tradicional e revisionismo, você olha para essas pessoas como Olavo de Carvalho, Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, o clã Bolsonaro como um todo, o Nando Moura, Diego Roques, Bernardo Kister e uma porção de youtubers de extrema-direita no Brasil, não tem como você não olhar esses elementos aqui e não identificar essas pessoas. Eles se unem quase todos esses elementos. E outra coisa que o Casmurro defende também é que um partido de extrema-direita ou um grupo de extrema-direita, ele não precisa ter todos os elementos, ele tem que ter boa parte desses elementos. E aqui você pode retraçar no Brasil, aqui nesses grupos, boa parte desses elementos. A minha única dúvida, aqui é o passivo de debate, é se o MBL, por exemplo, os rapazes do MBL são extrema-direita ou não. Porque eles reúnem alguns desses elementos, de fato, eles reúnem. Aqui você pode ver, por exemplo, exclusionismo, eles são anticomunistas, eles têm elementos populistas também, de nós sabemos o que é o certo, nós somos puros e os comunistas são criminosos, querem destruir o país, são antifeministas também defendem alguns ideais de Estado forte também, lei e ordem, ética tradicional também, revisionismo. Muitos deles dizem que eles são liberais na economia e conservadores nos costumes. Então, assim, eles têm vários elementos aqui que poderiam também enquadrar no Brasil esses liberais aí como se fosse extrema-direita. Embora o foco deles seja principalmente na economia liberal. Eu não sei dizer se o MBL surfou a onda do conservadorismo brasileiro, se eles aproveitaram esses elementos aqui e adotaram na fala deles para poder parasitar esse público, para poder sugar um pouco o público do Nando Moura, por exemplo, ou se eles realmente defendem essas pautas. Eu acho que eles são mais oportunistas do que qualquer outra coisa. São pessoas que detectam um movimento, que detectam uma tendência e vão lá e embarcam nessa onda para poder aproveitar isso e ter lucro pessoal. E não me parece aqui, pessoalmente, que eles têm algum tipo de vínculo ideológico a alguma coisa. Eles são oportunistas. Já o pessoal do Olavo de Carvalho, do Bolsonaro, do Nando Moura, eles realmente acreditam nesses elementos aqui, eles realmente enfeixam os elementos principais da extrema-direita, como identificado por Casmurro e outros especialistas também nessa área. Então, quando eu afirmo que eles são extrema-direita, é porque eles apresentam esses elementos. Então, assim, você olha lá a lista de elementos da extrema-direita e você olha para essas pessoas e você pode facilmente detectar na fala deles, em como eles se comportam, aquilo que eles defendem. Eles são nacionalistas, eles são xenofóbicos, eles são anticomunistas, são islamofóbicos, alguns até são antissemitas, defendem um Estado forte, lei e ordem, militarismo em alguns casos, defendem éticas tradicionais, valores cristãos e são revisionistas históricos.
Então você pega ali o Ernesto Araújo, por exemplo, que é o chanceler, ele é completamente de extrema-direita. O Olavo de Carvalho, completamente de extrema-direita. Bolsonaro, família Bolsonaro, completamente de extrema-direita. Nando Moura, completamente de extrema-direita. Então, se você não tem dúvida, você olha os elementos e você não tem dúvida. Eu vou deixar para você na descrição aqui o outro vídeo que eu fiz sobre esse assunto aqui, que está mais explicado, que tem mais referências lá, que vocês podem consultar também e conferir. Ou seja, para concluir esse vídeo, eles não são conservadores clássicos, eles não são conservadores tradicionais, eles são extremistas de direita. Simples assim. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto, deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!